A história começa com Eric Kinesis de pé, orgulhoso e sozinho, contra um exército inteiro. Uma voz surgiu da multidão. Incrível, ele vai lidar com todos eles sozinho? Alguém gritou de volta. Mesmo sendo uma celebridade, ele não consegue enfrentar um exército inteiro. De repente, Eric desapareceu num instante. O comandante ordenou: arqueiros, fogo! Muitas flechas voaram em direção ao protagonista ao mesmo tempo. Ele desviou todas com um simples movimento de mão. Uma das flechas passou entre os olhos de um soldado inimigo. Outro o atingiu diretamente no coração. Os capacetes que usavam não os protegeram. As flechas acertaram seus alvos em cheio. Um grito ecoou da multidão. A vanguarda não está dando conta. Precisam ter mais cuidado. O medo começou a aparecer nos rostos dos guerreiros. Um soldado perguntou: o que está acontecendo? Outro respondeu: um terremoto. Um guerreiro apontou para cima e gritou para que todos olhassem ao redor. Uma montanha? Não pode ser, ela está decolando. Tudo estava sendo lançado ao ar. Pessoas e pedregulhos surgiam do chão. Alguém disse, em choque: que poder impossível! Um dos líderes militares sugeriu que o protagonista estava usando um poder incomum. Eric caminhou para frente e respondeu calmamente: esta é a habilidade mais fraca da história. Neste mundo, quando uma pessoa completa 10 anos, Deus lhe concede uma bênção. Essa bênção sustenta e enriquece a vida das pessoas. Com o tempo, profissões e status passaram a depender dessas bênçãos. Somente Deus decide quais habilidades cada pessoa receberá. Certo dia, o protagonista treinava sua habilidade com uma maçã sobre a mesa. A maçã não se moveu. Ele repetiu seus movimentos de mão várias vezes. A empregada da família Kinesis, Emma, aproximou-se dele. Ela elogiou sua habilidade de concentração. Dessa vez, a maçã se moveu 1 centímetro a mais do que no dia anterior. Nosso herói, Eric Kinesis, o filho mais velho da família Kinesis, possuía a habilidade de telecinese. Ele disse tristemente: isso é tudo o que eu consigo fazer. Sua habilidade parecia completamente inútil. Ele estava muito zangado consigo mesmo. Naquele mundo, o valor de uma pessoa era determinado por suas habilidades. Eric pensou em voz alta. Ele era um duque, nascido e criado com toda a educação possível. Emma tocou sua mão e pediu que ele levantasse a cabeça. Ela o lembrou da promessa que ele fizera a Lady Rose, sua mãe, independentemente da habilidade que recebesse, ele se esforçaria ao máximo. Emma segurou sua mão e disse que ela e a Dama Celestial sempre o apoiariam. Ao ouvirem risadas, ambos viraram a cabeça. Ao lado dele estavam Rhys Kinesis, o segundo filho da família Kinesis, que possuía habilidade com a espada, e Sarissa Kinesis, a filha mais velha da família Kinesis, que possuía habilidade com magia. Rhys disse à irmã: olhe só como um perdedor usa sua habilidade, até encontrou uma criada feia para ajudá-lo. Sarissa respondeu: você não deveria falar de forma tão grosseira. Eric gritou com o irmão e a irmã: não falem assim da Emma. A empregada tentou impedi-lo, mas Rhys apenas estendeu a mão e respondeu friamente: tenha cuidado, irmão. Minha habilidade com a espada é impressionante. Se fizer algo imprudente, sua criada pode acabar se machucando. A irmã lembrou ao irmão: vamos nos atrasar para o treino. Rhys concordou e disse: temos coisas para fazer, ao contrário dele. Estamos recebendo treinamento de um professor digno de nossas habilidades. Já era hora de irem. Enquanto saía, Rhys acrescentou: o pai quer ver todos os filhos hoje à noite. Nos veremos mais tarde. O protagonista era o filho mais velho do Duque Kinesis. Apesar de ser o herdeiro natural do ducado, ele era tratado como um par em sua própria família, mesmo antes de receber seus poderes. O motivo era simples: seu pai nunca amou sua mãe. O casamento havia sido apenas político. Ela foi a única pessoa que realmente amou Eric, mas acabou morrendo.
O protagonista pediu desculpas à empregada pelas palavras do irmão. Emma disse para ele descansar um pouco e foi buscar um kit de primeiros socorros. Eric pensou que, se seu pai valorizasse seu esforço tanto quanto valorizava as habilidades de seus irmãos, talvez ele fosse finalmente aceito na família. Mesmo assim, ele continuou treinando sua habilidade repetidamente. A criada perguntou: "O senhor viu?" A maçã se moveu. Eric confirmou e ficou feliz por finalmente estar começando a ter algum progresso. Mais tarde naquela noite, um homem adulto estava sentado à mesa lendo um documento. Era o Duque. Ele havia decidido que Eric não poderia mais reivindicar o título de Duque, portanto, perderia seu status de herdeiro. O protagonista ficou indignado. De acordo com a lei, o filho mais velho deve herdar o ducado. Seu pai respondeu friamente: "Isso só se aplica se o herdeiro tiver as habilidades necessárias." Eric ficou em silêncio. Ele mesmo acreditava que sua habilidade era inútil. Mesmo assim, seu pai decidiu dar ao filho de sua primeira esposa uma última chance. Ele declarou que seus filhos lutariam em um duelo. "Se Eric vencer, eu o reconhecerei como herdeiro. Mas se perder, deverá ceder o título ao filho mais novo." Embora esse método não fosse tradicional, Raiz aceitou o desafio de bom grado. Ele então olhou para o irmão e perguntou: "Então, irmão, você aceita o duelo?" Era contra. A irmã aproximou-se do irmão mais velho por trás e sorriu levemente. Ela sugeriu que, se Eric tivesse medo de Raiz, poderia recusar o duelo. "Nesse caso, ninguém o julgaria", disse ela. O irmão mais novo perguntou em voz alta ao protagonista: "Então, irmão, você vai fugir?" O pai fechou os olhos e pediu às crianças que parassem com a conversa. Eric tomaria a decisão sozinho. A empregada apoiou o protagonista, dizendo que acreditava nele. Eric então decidiu que estava pronto para lutar contra o irmão. Resolveram realizar a luta em um grande salão, com tetos altos. O pai sugeriu que usassem espadas de imitação e explicou que o primeiro a admitir a derrota perderia o duelo. Eric sabia que o irmão possuía habilidade com a espada, mas ainda não a dominava completamente. Portanto, ele ainda tinha uma chance. Não desistiria. Os irmãos ficaram em extremidades opostas do salão e olharam um para o outro. O pai deu a ordem: "Comecem!" O protagonista avançou com um grito. Em um único movimento, sua espada já estava no chão. Raiz perguntou, com sarcasmo: "Já decidiu perder tão rápido, irmão?" Eric ficou surpreso. Como isso aconteceu? Não fazia muito tempo que eles eram iguais em habilidade com a espada. A raiva tomou conta dele. De repente, suas pernas fraquejaram. Seu corpo ficou pesado e ele caiu no chão. Foi então que percebeu que sua irmã havia usado sua habilidade mágica. A garganta do protagonista se fechou repentinamente. Quando ele ergueu os olhos, Raiz já estava ao seu lado, segurando uma espada. "Eu já pedi desculpas", disse Raiz. Eric perguntou, confuso, por que seu irmão estava pedindo perdão. A espada na mão do vencedor era afiada. O mínimo que o irmão poderia fazer era deixá-lo morrer em paz. O protagonista implorou por misericórdia. Ele não conseguia entender por que o irmão estava fazendo aquilo. Por que ninguém o impedia? Será que toda a família realmente esperava aquilo desde o começo? De repente, Eric abriu os olhos. Acima dele havia um céu azul, com nuvens brancas. Ele estava sentado em um gramado verde, cercado por inúmeras flores. Confuso, percebeu que seus ferimentos haviam desaparecido. "Eu morri", pensou. "Será que fui para o céu?" Eric não imaginava que todos o odiavam tanto. Ele não se importava em ser o herdeiro. Tudo o que queria era fazer parte de sua família. O protagonista cobriu os olhos com a mão e pensou em sua mãe e em Emma. Foi então que percebeu algo. Uma linda garota, com grandes asas, estava sentada ao seu lado. Ela perguntou: "Quem é Emma?" Eric abriu os olhos, assustado.
Quem é você? De onde veio? E por que tem asas? A garota respondeu alegremente. Eu sou a deusa Papina. Ela disse que tinha certeza de que ele já tinha ouvido falar dela, e acrescentou, com orgulho, que também era muito bonita. Eric concordou, meio confuso. Já ouvi falar da deusa Papina. A deusa então pediu. Conte-me tudo o que você sabe sobre mim. Eric tentou se lembrar. A deusa Papina era conhecida por ter criado um mundo em que todos viviam. Porém, sua aparência real era muito diferente das imagens mostradas em livros ou esculturas. Uma atmosfera estranha tomou conta do lugar. Papina então explicou o que estava acontecendo. Resumindo, Eric estava entre a vida e a morte. Sua alma quase havia morrido, mas, por um golpe de sorte, chegou àquele lugar. Era um fenômeno extremamente raro, algo que acontecia apenas uma vez a cada milhares de anos. Papina perguntou se precisava explicar todos os detalhes. Eric apenas assentiu com a cabeça. A bela, se embora um pouco excêntrica, garota era realmente uma deusa. Ela percebeu que Eric ainda estava tentando entender tudo, mas decidiu ir direto ao ponto. Papina o levantou com facilidade e disse: ouça com atenção e prepare-se para se surpreender. Eu, a grande deusa Papina, antes de devolvê-lo ao mundo dos vivos, vou lhe conceder uma habilidade rara. Eric ficou surpreso. A deusa sorriu e perguntou: está tão feliz que ficou sem palavras? Ela pediu que ele descrevesse a alegria que estava sentindo. Papina começou a girá-lo no ar como se ele fosse uma pluma. Diga que eu sou a melhor deusa. Disse ela. Diga que me ama. Diga que sou gentil e linda. Mas Eric respondeu calmamente: eu não quero nada. A deusa parou imediatamente. O quê? Ela perguntou se ele era surdo ou se não havia ouvido sua oferta. Eric repetiu claramente: eu não preciso de nenhuma habilidade. Elas não significam nada para mim. Papina levou a mão à cabeça, confusa. Ela realmente não esperava aquela resposta. Então, eu entendi direito? Perguntou ela. Estou oferecendo qualquer habilidade rara que você quiser. Normalmente, jovens da sua idade ficam loucos de alegria com isso. Eric pensou em silêncio. A deusa continuou falando, explicando que ele era jovem e deveria sonhar alto. Ela contou que os ancestrais do rei que governava o Reino do Norte, assim como os heróis que derrotaram o Rei Demônio, haviam recebido suas habilidades dela. Todos eles se tornaram pessoas famosas. Fazia muito tempo que ela não encontrava uma alma tão desmotivada. A deusa ficou surpresa. Você não quer mostrar para Emma a sua nova forma? Perguntou. Papina então voou até uma grande árvore frondosa. Sob a árvore havia um pequeno lago. Ela disse que Emma estava preocupada com ele. Os dois olharam para a água. No reflexo do lago, Eric viu seu próprio corpo deitado em uma cama. Emma estava ao lado dele. Ela parecia desesperada. Onicious e Emma estavam sentados ao lado dele, chorando. Parecia que o corpo de Eric estava na casa da empregada, e ela esperava que ele acordasse. Papina perguntou ao protagonista se ele havia mudado de ideia e se queria obter habilidades raras para fazer Emma feliz. O protagonista recusou com convicção. Ele achava que isso não era suficiente. Prometeu à mãe que daria o seu melhor com qualquer habilidade que possuísse. E, claro, não queria trair Emma. Queria ser forte o suficiente para protegê-la e a si mesmo com sua habilidade de telecinese. Eric então pediu à deusa que o treinasse. Papina ficou surpresa. Nunca tinha ouvido uma alma perdida falar com tanta convicção. A deusa refletiu por um momento e respondeu que sentia que poderia passar algum tempo com ele. Ela gostou da ideia. Daria a ele o que ele desejava. Eric ficou feliz. Papina explicou que treinar telecinese levaria muito tempo. O protagonista concordou e disse que estava pronto. Em pensamento, pediu desculpas a Emma por tê-la feito chorar e pediu que ela esperasse um pouco.
Confiante em seus poderes, Eric ficou em frente ao lago. Colocou a mão sobre o coração e prometeu que voltaria mais forte do que nunca. Ele não se importava com quantos anos levaria, contanto que a deusa pudesse treinar sua habilidade de telecinese. O protagonista gritou que o tempo da nostalgia havia acabado. Ele terminaria seu treinamento em pouco tempo. Então decidiu perguntar quanto tempo seu treinamento duraria. A deusa riu e respondeu que, de acordo com seus cálculos, 2000 anos. Os olhos de Eric se arregalaram de surpresa. 2000 anos? Ele perguntou se envelheceria e morreria enquanto estivesse treinando. Papina o acalmou. Você realmente acha que eu não pensei nisso? Eu sou uma deusa. O protagonista se desculpou. Ele não sabia que o tempo naquele lugar passava de forma diferente do mundo real. A deusa explicou que, no mundo real, passariam cerca de 6 anos, enquanto ali se passariam 2000 anos. Para ela, não havia problema algum na duração do treinamento. Eric então se perguntou se seu corpo, sem alma no mundo real, poderia se decompor. Papina o tranquilizou novamente. Enquanto sua alma estivesse naquele mundo, seu corpo continuaria vivo e crescendo normalmente. Além disso, se algo acontecesse, Emma cuidaria dele. Portanto, seu corpo estaria seguro. A deusa sorriu e perguntou ao protagonista se ele não estava com medo depois de tudo o que havia aprendido. Ele ainda queria ficar mais forte? Será que conseguiria suportar 2000 anos de treinamento? Ela acrescentou que, se ele quisesse, poderia receber outra habilidade imediatamente e voltar para casa. Eric fez sua escolha. Ele ficaria mais forte com sua própria habilidade. Afinal, havia feito um juramento à sua falecida mãe. E, não importava quanto tempo levasse, ele não voltaria para Emma como alguém patético. Papina disse que entendia tudo. O protagonista respondeu que terminaria o que começou, por Emma e por si mesmo. Ele contava com a deusa durante aqueles 2000 anos. A deusa aprovou suas palavras e pediu que ele a seguisse. O treinamento começou. A base da telecinese é imaginar claramente o objeto que precisa ser movido. O tamanho do objeto depende diretamente da habilidade da pessoa. Eric pediu um exemplo. A deusa apontou para uma pedra caída no chão. Ela ergueu a mão, e a pedra se elevou no ar. Papina perguntou se o protagonista conseguiria repetir o movimento. Eric respondeu, um pouco envergonhado. Podemos começar pelo básico? Ele se sentou e ouviu atentamente tudo o que a deusa explicava. Eric começou a anotar tudo em um caderno. Todos os dias ele treinava até suas forças se esgotarem. Papina explicou que, para treinar telecinese, também era necessária força física. Em certo momento, ela avisou que convidados especiais participariam do treinamento. Eric ficou tenso. Esses convidados eram criaturas do mundo dos demônios. A deusa segurou um microfone e anunciou, de forma divertida, que os convidados comeriam Eric caso ele fosse preguiçoso. Ele teria que fugir usando sua inteligência, sua habilidade e sua força. Eric saiu correndo dos monstros. Quando chegou à linha de chegada, a deusa lhe entregou uma maçã como prêmio. O treinamento continuou. Houve também treinamento com espadas. Eric precisou arrastar uma enorme pedra presa a uma corda. Em outro exercício, ele teve que fugir dos monstros novamente, dessa vez ainda mais rápido. Todos os dias ele treinava sua telecinese. Papina o elogiava sempre que ele melhorava. Algum tempo depois, durante um treinamento, o protagonista finalmente demonstrou seu novo poder. Ele levantou uma enorme montanha, com árvores e colinas sobre ela. A deusa ficou surpresa ao ver que ele conseguia usar sua habilidade sem encantamentos. Ele havia passado no teste. Papina o elogiou. Ela disse que o garoto que antes mal conseguia mover uma pequena pedra havia se tornado alguém extraordinário. E isso a deixava muito feliz. O próximo treinamento foi novamente uma luta de espadas. Papina perguntou ao protagonista. Parece que você já perdeu uma batalha assim antes, não é? De repente, Eric se lembrou. Havia sido uma batalha semelhante.
Ele contra Raiz. Seu irmão possuía a habilidade de esgrima, enquanto sua irmã dominava a magia. Na lembrança, a espada voava da mão do protagonista. De volta ao presente, a deusa colocou a espada no pescoço de Eric e disse: nunca se esqueça da sensação daquela derrota. Ele não precisava se preocupar, pois ela mesma o havia treinado. Agora ele poderia vencer. Com um movimento de mão, MC recuperou a espada. Com outro movimento, a espada caiu das mãos da deusa. Eric disse com confiança que agora definitivamente venceria. Papina sorriu. MC pediu educadamente por outra luta, mas a deusa concordou apenas com um último treino. Afinal, era hora de se separarem. A deusa perguntou, um pouco triste, se ele realmente estava indo embora. Talvez pudesse ficar por mais 1000 anos. Eric recusou e disse que já era hora de partir. Ele perguntou o que havia de errado. Você está se sentindo sozinha? Perguntou ele. Papina respondeu que não. No momento da despedida, a deusa confessou que havia gostado muito mais do tempo que passou com Eric do que imaginava. Ela se